Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar em alguns acontecimentos bem recentes e, olha, bastante agitados na economia e na política aqui do Brasil. Exato. A gente tem aqui notícias, comentários, dados sobre previsões econômicas que, bom, não se confirmaram muito bem. Tem a situação do Jair Bolsonaro, o cerco judicial, né? Isso. E também uma reviravolta política lá em Santa Catarina. E para fechar, um olhar sobre como está o ambiente para negócios e a digitalização no Brasil, que tem umas coisas interessantes aí. A ideia aqui é a gente tentar conectar esses pontos, né? Entender as implicações, porque muitas vezes as coisas acontecem de um jeito meio inesperado. Vamos tentar ir além das manchetes. Perfeito. Vamos começar então pela economia. Tem uma coisa que me chama muito a atenção, a diferença enorme entre o que se projetava lá no começo do ano e o que a gente está vendo agora no mercado. Ah, sim. Eu lembro bem de uma pesquisa, acho que de janeiro, que dizia que quase ninguém, pouquíssimos gestores, acreditavam que a Bolsa Brasileira ia passar dos 140 mil pontos em 2025. E o dólar, falavam em 6,10 no fim do ano. Pois é. E olha onde a gente está hoje, né? Dia 3 de novembro de 2025. A Bolsa já passou dos 150 mil pontos e o dólar está aí na casa dos 5,35. Bem diferente. Muito diferente. Isso faz a gente pensar, né, sobre o quão confiáveis são essas previsões macroeconômicas. Exato. Muitas vezes parece mais, sei lá, um exercício de futurologia, quase um palpite, do que uma análise técnica super precisa, né? Talvez comparar com um palpite de futebol antes do campeonato começar. Se acertar, ótimo, todo mundo comemora. Se errar... A vida segue, né? E pouca gente vai cobrar depois. Isso. É bem por aí. A dificuldade em prever esses movimentos com exatidão é fascinante, na verdade. E essa dificuldade me lembra daqueles conselhos financeiros que às vezes são tão certos, sabe? Quase como uma verdade absoluta. Por exemplo, eu lembro da comentarista Renata Barreto, lá em 1º de janeiro de 2023, falando: compre dólar. Repito isso desde sempre. Bem categórico. É, super categórico. E é muito revelador a gente olhar o resultado disso. Quem ouviu e comprou dólar naquele dia, o dólar estava a 5,33 centavos, mais ou menos. Certo. Até hoje, com o dólar a 5,35 centavos, o dinheiro ficou ali, parado, rendimento quase zero. Se a gente pensar na inflação no período, na verdade, teve perda real. Nossa, rendimento muito baixo mesmo. E se a pessoa tivesse pensado numa alternativa mais conservadora, de baixo risco no mesmo período, o que teria acontecido? Olha, se o investimento fosse no Tesouro Nacional, que é basicamente emprestar dinheiro para o governo, considerado o mais seguro do país, o retorno acumulado nesse mesmo período seria algo em torno de 40%. Ou seja, cada R$100 teriam virado uns R$140. Uau! Enquanto isso, os R$100 no dólar continuariam valendo quase os mesmos R$100. Isso mostra como, às vezes, o senso comum financeiro, muito focado em crise externa e tal, pode acabar ignorando a dinâmica local, as oportunidades aqui dentro, mesmo as mais conservadoras. O custo de oportunidade fica altíssimo, né? De seguir um conselho assim. Exatamente. Pode ser bem alto. Bom, saindo um pouco dessa volatilidade econômica e entrando mais na política, a situação do Jair Bolsonaro e da família dele também tá num ponto, assim, de alta tensão, né? Com certeza. Tem uma narrativa circulando entre os aliados dele de que se ele for preso mesmo, em regime fechado, a reação nas ruas não seria tão grande. A justificativa que eles dão é que essa estratégia de punição a conta-gotas que o ministro Alexandre de Moraes do STF teria adotado teria meio que desmobilizado a base. O que você acha disso? Olha, essa projeção de uma reação mais tímida contrasta bastante com o tom que a gente já viu antes, né? É impossível não lembrar, por exemplo, do deputado Nicolas Ferreira. Ele fez um discurso bem forte na Câmara, lembro disso. A fala exata dele foi algo como: Vossas Excelências desejam a prisão de Bolsonaro. Vocês querem a prisão de Bolsonaro. Prendam o Bolsonaro. Prendam o Bolsonaro e vejam o Brasil parar. Foi um desafio bem direto. Muito direto.
E os sinais são de que essa possibilidade de prisão está ficando cada vez mais real, né? A gente vê notícias, por exemplo, no Estadão, no Metrópolis, dizendo que o STF pode sim terminar este mês com o Jair Bolsonaro preso e o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, virando réu. Nossa! A aposta de alguns aliados, segundo essas fontes, é que ele seja detido e vá para Papuda, lá o complexo penitenciário perto de Brasília. Talvez já na próxima semana. Mas a expectativa é que ele fique lá por muito tempo? Ou a aposta seria numa prisão domiciliar logo em seguida? Então, a estratégia da defesa e o que os aliados esperam parece que segue um pouco o roteiro do que aconteceu com o ex-presidente Collor, né? Ele também foi para Papuda e pouco tempo depois conseguiu ir para a prisão domiciliar. Ah, sim. No caso do Bolsonaro, a defesa provavelmente vai usar o histórico de saúde dele, que é bem conhecido, né? Vão alegar a necessidade de cuidados médicos contínuos para tentar conseguir essa domiciliar. Mas a situação política hoje, a percepção pública do Bolsonaro, é bem diferente da do Collor naquela época, não é? Isso não poderia complicar um pouco essa estratégia da defesa, mesmo com os problemas de saúde? Sem dúvida, o contexto é totalmente outro, a polarização é gigantesca e a base do Bolsonaro, mesmo que talvez um pouco desmobilizada para grandes protestos, como alguns dizem, ainda é muito ativa, muito vocal. Verdade. Só que, juridicamente falando, tem o precedente do Collor, que conseguiu a domiciliar sem nem alegar problemas de saúde tão graves na época, e tem os problemas de saúde do Bolsonaro, que são documentados. Isso cria um argumento forte para a defesa. Talvez consigam a domiciliar relativamente rápido, quem sabe em uma semana depois de uma eventual ida para Papuda. Entendi. Manter ele na prisão comum seria complicado, tanto politicamente quanto juridicamente nesse cenário. Exatamente. Seria politicamente custoso e, bom, juridicamente questionável também. E enquanto essa tensão toda aumenta, as reações dos filhos do Bolsonaro, nossa, chamam a atenção porque são bem diferentes entre si, né? O Eduardo Bolsonaro deu uma declaração bem forte, meio que ecoando o presidente de El Salvador, o Bukele. Sim. A citação exata foi algo como: e como o bandido ele não tem a capacidade de ter remorso, né, de compreender o significado da vida, ele tem que ser isolado da sociedade até que ele aprenda. E é isso que Bukele fez. Muita gente interpretou isso como um endurecimento, sabe? Talvez até um abandono daquela ideia de buscar anistia política que estava circulando. É um tom bem duro. E aí, em contraste total, o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista com um tom completamente diferente, né? Bem mais pessoal, emotivo, descrevendo a situação do pai. Isso. Ele falou da tristeza de ver o pai com tornozeleira eletrônica. Mencionou soluços constantes que o pai tem tido e usou uma imagem forte, né? Falou dele sentado num sofá de perna cruzada com a tornozeleira eletrônica no pé, carregando na tomada. Quer dizer, igual vagabundo. Nossa! É um relato que tenta humanizar a figura do pai, né? Talvez gerar alguma empatia, mostrar a pressão que a família está sofrendo. É quase difícil juntar essas duas imagens, esses dois tons vindo dos filhos no mesmo momento. O que isso sugere? Uma divisão interna na estratégia, ou talvez papéis diferentes para públicos diferentes, pode ser as duas coisas, né? Isso levanta perguntas importantes sobre a coesão, a estratégia do núcleo bolsonarista agora. Pode ser um cálculo político, o Eduardo falando para a base mais radical e o Flávio tentando um apelo mais amplo, ou talvez já preparando o terreno para a narrativa da prisão domiciliar por razões humanitárias? Faz sentido. A dinâmica ali dentro parece bem complexa, talvez até conflituosa mesmo. Parece sim. E falando em complexidade, disputas internas que podem mudar tudo, vamos para Santa Catarina. Porque a confirmação da pré-candidatura do Carlos Bolsonaro ao Senado parece que causou um verdadeiro maremoto por lá, né? Ah, sim. Esse anúncio, que foi feito em vídeo pelo próprio Eduardo Bolsonaro, né, confirmando a pré-candidatura dele para deputado federal e do irmão Carlos para senador. Isso. Realmente, como disseram as fontes, implodiu o arranjo político que o PL, o Partido Liberal, estava costurando no Estado. Qual era o plano original do PL lá em Santa Catarina para a eleição para o Senado do ano que vem? São 2 vagas em disputa, certo? Isso, 2 vagas. O plano inicial era lançar a deputada federal Carol de Tone. Ela foi a mais votada do Estado, é uma figura importante do bolsonarismo local. Certo, nome forte. E apoiar a reeleição do senador Espiridião Amin, que já está lá.
Seria uma chapa bem forte com chance real de eleger os dois. Mas aí entrou o Carlos Bolsonaro na jogada e parece que foi por determinação do pai, né? Isso mudou tudo. Exatamente. Os relatos são de que o governador de Santa Catarina, o Jorginho Melo, que também é do PL, agiu rápido para acomodar o Carlos. E nessa, quem acabou sendo rifada do acordo original foi a Carol Dittoni. Nossa! O plano agora, pelo que tudo indica, é apoiar o Carlos Bolsonaro e manter o apoio ao Espiridião Amin. Imagina o ressentimento que isso deve ter gerado e quais foram as consequências imediatas dessa mudança toda. Bom, a principal foi essa implosão mesmo dentro do PL catarinense. A própria Carol Dittoni, que inclusive presidiu a CCJ na Câmara, uma comissão super importante, Sim, muito importante. já estaria negociando para ir para o Partido Novo. Ela mesma falou sobre conversas e disse que a chegada do Carlos desestabiliza o projeto de direita em Santa Catarina. Parece quase certo que ela vai sair do PL para poder ser candidata de qualquer jeito. Então, o cenário mais provável para a eleição para o Senado lá em Santa Catarina no ano que vem é a gente ter o quê? 3 candidatos fortes do mesmo campo político, direita e extrema-direita, disputando só 2 vagas. Tudo indica que sim. De um lado, Carlos Bolsonaro e Espiridião Amin, pela aliança em torno do PL, e do outro, a Carol Dittoni correndo por fora, muito provavelmente pelo Novo. 3 nomes com muito apelo junto ao eleitorado conservador e bolsonarista de lá. E essa fragmentação na direita não é exatamente uma novidade, né? A gente já viu isso acontecer em outros lugares. Parece uma dificuldade desse campo em se unir quando tem vários nomes fortes querendo o mesmo espaço. Isso acaba dividindo muito o voto. Com certeza. E essa divisão cria uma janela de oportunidade bem interessante. A gente pode até comparar com o que aconteceu na eleição para o Senado no Rio de Janeiro em 2022. Lá era só uma vaga. Lembro bem, o Bolsonaro apoiava o Romário, mas na reta final mudou o apoio para o Daniel Silveira. O que aconteceu? O voto bolsonarista dividiu. Romário teve uns 29%, o Silveira uns 19%. E a esquerda como ficou naquela eleição no Rio? Também dividida, principalmente entre o Alessandro Molon e o André Siciliano. Juntos, eles fizeram uns 33% dos votos. Esse total era maior que o do Romário sozinho, mas como eles estavam divididos... O Romário acabou ganhando. Se a esquerda tivesse um nome só, talvez tivesse levado. Provavelmente. A fragmentação dos dois lados acabou beneficiando o Romário ali. Entendi. E aplicando essa lógica para Santa Catarina agora, com 2 vagas e 3 candidatos fortes da direita dividindo os votos, o que pode acontecer? Olha, essa divisão entre Carlos Bolsonaro, Espiridião Amin e Carol Dittoni pode sim criar uma brecha importante. Pode abrir espaço para que um candidato de centro, ou talvez até de esquerda, consiga levar uma das 2 vagas. Sério? Sim. Esse candidato partiria de uma base de votos não bolsonarista, que, olhando eleições passadas, já representa ali algo perto de 1.200.000 votos, mais ou menos. É um número considerável. Muito. Se esse campo conseguir se unir em torno de 1 ou 2 nomes competitivos, e quem sabe até atrair alguns eleitores de direita mais moderados, que podem ficar descontentes com essa briga interna, a chance de eleger alguém que não estava nos planos originais aumenta bastante. A matemática eleitoral pode ser surpreendente quando a fragmentação é alta, assim. É fascinante mesmo ver como essas disputas internas, essa falta de coordenação, podem mudar totalmente um cenário que parecia, sei lá, mais definido. Agora, enquanto a política lá em Santa Catarina mostra essa fragmentação toda, tem um outro lado do Brasil que parece apresentar um quadro bem mais coeso. E avançado? Que é a parte da infraestrutura digital e do ambiente para negócios. Tem uns dados recentes sobre isso, né? Tem sim. Saiu um estudo do Adam Smith Center of Economic Freedom, que a Bloomberg divulgou, e trouxe uma informação que talvez surpreenda muito a gente. O Brasil seria o país onde é mais fácil abrir empresas em toda a América Latina. Mais fácil. No Brasil. Os números que eles apresentaram são bem expressivos, né? Muito. O estudo calcula o tempo médio em horas de trabalho administrativo para cumprir toda a burocracia. No Brasil, daria uns 35 dias úteis. Agora compara com o Chile, que muitas vezes a gente vê como modelo na região. Lá passaria de 2 anos. 2 anos? Nossa, a diferença é brutal. É brutal. E assim, pode parecer estranho, né?
Porque a gente sempre ouve falar do custo Brasil, da burocracia. Exato. Mas esse dado faz sentido quando a gente olha os avanços gigantescos que o Brasil teve em governo digital e infraestrutura financeira nos últimos, digamos, 10 anos. O portal GovBR, por exemplo... Ah, sim, o GovBR facilitou muita coisa. Demais. É uma plataforma única. Hoje tem mais de 12 mil serviços públicos federais e estaduais, tudo ali com um login e senha só. Isso simplifica demais a vida do cidadão e das empresas na hora de lidar com o governo. E no lado financeiro, não dá para não falar do Pix, né? Impossível não falar. O Pix foi uma revolução, né? Um sistema de pagamento instantâneo, criado e gerenciado pelo Banco Central, transferência de graça, 24 horas por dia, 7 dias por semana, entre pessoas, empresas, virou algo onipresente. Todo mundo usa Pix para tudo hoje em dia. Exato. E isso junto com uma taxa de bancarização altíssima que a gente tem no Brasil, quase 100% da população adulta tem acesso a algum tipo de conta, seja banco normal, digital, conta social, criou um ecossistema financeiro digital super eficiente e muito inclusivo. E essa combinação de fatores está levando o Brasil a se tornar o que chamam de cashless society, uma sociedade com cada vez menos dinheiro vivo circulando. A tendência é muito clara. Com Pix, pagamento por aproximação, QR Code, até o crédito via Pix que está crescendo, o dinheiro físico está perdendo espaço muito rápido. É uma mudança cultural e tecnológica que aconteceu de forma super acelerada. Isso simplifica a transação, aumenta a segurança, formaliza a economia. E como essa nossa realidade aqui se compara com a dos nossos vizinhos, Argentina, por exemplo? Olha, tem um depoimento bem interessante de um fundador de uma fintech argentina, um banco digital tipo Nubank. Ele disse recentemente que, na visão dele, o Brasil está no mínimo 10 anos à frente da Argentina em todas essas questões de digitalização financeira e de serviços. 10 anos à frente, uau! E ele mencionou dados como a bancarização. Lá na Argentina, menos da metade da população adulta tem conta em banco. Aqui no Brasil, a gente está falando de mais de 90%. É uma diferença enorme. Considerando tudo isso, qual é o significado maior dessa infraestrutura digital tão avançada para o país? O que isso representa na prática? Olha, significa mais eficiência para os negócios, né? Como o estudo lá da facilidade de abrir empresa aponta. Mas significa também mais inclusão financeira e cidadã. Facilita desde o dia a dia das pessoas para pagar uma conta, receber um benefício social, até para um pequeno empreendedor conseguir crédito ou outros serviços. Entendi. E é um ativo estratégico muito importante para o Brasil. É um lado moderno, eficiente, que muitas vezes fica meio escondido pelas turbulências políticas, econômicas ou pela burocracia que ainda existe em outras áreas, claro. Mas entender essa força é fundamental para a gente avaliar o potencial do país. Realmente um panorama bem complexo e cheio de contrastes o que a gente viu hoje. Recapitulando rapidinho os pontos principais que a gente explorou. Primeiro, essa dificuldade de prever a economia brasileira e o impacto real de seguir certos conselhos financeiros, né? Isso, a imprevisibilidade. Depois, o cerco judicial se fechando sobre a família Bolsonaro, com essa iminência de prisões e as reações dos filhos revelando tensões internas. As dinâmicas complexas ali. Aí, a disputa política lá em Santa Catarina, onde a briga na direita pode acabar abrindo caminhos inesperados para outros grupos. A fragmentação e suas consequências. Por fim, essa surpreendente liderança do Brasil em facilidade para abrir negócios e em infraestrutura digital na América Latina. Um ponto forte num cenário cheio de desafios. É muito interessante notar como essas diferentes facetas da realidade brasileira coexistem, né? De um lado, você tem essa infraestrutura digital, financeira, que funciona com uma eficiência notável, facilita a vida de milhões e impulsiona negócios. E do outro lado, uma instabilidade política que parece crônica e uma economia que vive desafiando as projeções. A grande questão que fica é como esses dois lados interagem, né? Será que a resiliência, a eficiência do sistema digital pode ajudar o país a absorver melhor os choques políticos e econômicos? Ou será que a instabilidade pode, em algum momento, acabar minando esses avanços que a gente conquistou? Exato. E essa sua reflexão deixa a gente com uma provocação final aqui. Pensando nesse sistema avançado de pagamentos como o Pix, nessa bancarização altíssima que contrastam tanto com a polarização política forte e com essa dificuldade de prever economia que a gente discutiu,
Que tipo de sinergias, ou talvez até conflitos inesperados, podem surgir dessa combinação tão única de fatores no futuro próximo? Boa pergunta. Como será que essa espinha dorsal digital, essa infraestrutura tão eficiente, pode acabar moldando as respostas do Brasil a futuros choques, sejam eles políticos ou econômicos, de maneiras que a gente talvez ainda nem consiga prever direito? Fica aí a pergunta para a gente pensar.